Paz, Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. E aqueles que não estiverem, em nome de Jesus, eu profetizo que vai estar. Em nome de Jesus. Meus queridos, passando nesta manhã para deixar a reflexão da palavra do Senhor. Eu gostaria de estar lendo apenas 3 versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 13, verso 2, 3, 4. E vamos ler também o 5, em nome de Jesus. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era Esther e não tinha filho. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberá e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então vemos uma passagem muito conhecida no âmbito ou no meio, do povo cristão evangélico, muito conhecida. E quando vemos aqui sobre essa história, sobre este homem, Sansão, na época teocrática, na época em que Deus não havia juízes, em Israel não havia juízes, não havia reis, mas era o próprio Deus que era o rei do povo hebreu. Então vemos que o próprio Deus, por ser rei, então não se havia rei, o próprio Deus se governava. Mas levantava pessoas capacitadas, cheias da presença, da graça e do Espírito, para que viesse a conduzir ao povo. E todas as vezes que um desses vinha a dormir ou a morrer, o povo ficava disperso, o povo ficava sem uma liderança, sem um líder. E o povo novamente agora volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. No espaço de 40 anos foram escravizados, foram afligidos pelo povo filisteu. Mas diz a palavra do Senhor que o anjo ele apareceu à esposa de Manoá e entregou a ela uma palavra do céu. Entregou a ela uma palavra do eterno Deus. Que ela até então era estéril, ela não tinha tido nenhum filho. O ventre dela tinha sido cerrado. Eu imagino a tristeza dessa mulher outrora, pois todo sonho de uma mulher era casar e ter filhos. Na época, dentro da história, dentro da cultura judaica, o maior sonho era ter ainda, dentre os filhos, um varão, um menino homem, que trazia consigo a descendência, trazia consigo a linhagem, e era um sonho que ela tinha, de ter um filho, e o Senhor assim concebeu, mas com um propósito. Tudo que o Senhor faz na vida do seu filho, na vida da sua filha, ainda que demore um pouco, na nossa expectativa de tempo, pois o nosso Senhor ele é atemporal, ele trabalha no passado, no presente e no futuro, mas o ser humano não. O ser humano ele tem muito o seu momento, ele tem muito o agora. O homem não consegue esperar, a mulher ela não tem essa paciência de esperar, mas o nosso Deus ele é diferente. Portanto que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos para ele é como um dia. E dentro disso Deus tinha um propósito com isso. Vemos também um caso de Penina e de Ana no livro de Samuel, capítulo de número 1 e 2. Penina gerava muito. Penina tinha 10 filhos, porém Ana não tinha filho. Penina gerava, mas sem propósito. Mas Ana, quando gerou, ela gerou com propósito. Tem muitas pessoas que geram muito, mas muito mesmo, só que não tem tido propósito. Mas quando o Senhor quer que o propósito estabeleça, tudo aquilo que gerar é com propósito. Tudo aquilo que gerar é para que o nome dele, para que o reino do céu seja manifestado. Porque aí cabe o nosso
o nosso querer com o querer do Senhor. A vontade do Senhor, ela tem que habitar, e não como algo permissível, mas como vontade. Algo permissível é aquele que um pai ele pede para o filho, ou aliás, um filho pede para o pai, e muitas vezes o pai acha que não é bom, o pai tem um consentimento que não é bom, mas por causa do filho tanto insistir, o pai permite o filho tomar aquela decisão. Depois o filho toma aquela decisão, quebra a cara, que o pai vai falar: não te falei, filho, não te avisei. Isso é vontade permissiva. Mas nós não temos que viver a vontade permissiva de Deus sobre a nossa vida, mas nós temos que viver a vontade do próprio Deus sobre as nossas vidas, porque aí a vontade de Deus não é a minha vontade. Mas aqui vemos a vontade do Deus eterno se manifestando na vida da esposa de Manoá, a qual ela teria um filho, e esse filho teria um propósito. Qual seria esse propósito? Libertar o povo da escravidão, libertar o povo da opressão dos filisteus. E falou: esse menino, ele é um nazireu, separado por Deus. Sobre a cabeça dele não passará navalha, não será alcoólatra, não beberá bebida forte, não tocará em que é imundo. E deixou umas regras para que ele se mantesse dentro daquele propósito de nazirado, aquele propósito que ele foi gerado para fazer. E o Senhor seria com ele. Sansão veio, a esposa de Manoá o concebeu, cresceu aquele menino, e diz a Bíblia que agora ele começa a julgar a Israel. Ele começa agora, o Espírito de Deus a tomá-lo, o Espírito de Deus a ter acesso sobre a vida dele. E a primeira coisa que ele faz, começa já uma trajetória fora dos padrões de Deus. Desce até a cidade de Tina, casa com uma mulher filisteia, sendo que na lei mosaica os hebreus eram para casar com hebreus e não com outros povos. Ele já começa, sabendo o costume do povo, ele já começa errado. Ele não poderia tocar em coisas imundas. E uma certa vez o leão, filho de um leão, ataca ele. A Bíblia nos deixa bem relatada que o ataca ele para ferir, e ele luta com aquele leão, filhote de leão, e ele rasga o leão ao meio, e ele vai para este lugar, se encontra com essa mulher, casa-se com essa mulher, deixa a mulher na casa do pai e retorna para a casa do pai dele, com algum propósito para depois levá-la também. E quando ele está voltando, depois de alguns dias, está agora dentro do leão, uma colmeia de abelha havia feito favos de mel. E ele, sabendo que não poderia, ele vai lá e toca naquele animal morto e bebe e tira aquele favo de mel e come o mel. Segundo o erro dele, não era, ele sabia que ele era separado por Deus para que não viesse a tocar em coisas imundas, e lá está ele pela segunda vez fazendo o que era errado. E tudo aquilo que Deus havia falando para ele, o coração dele era muito voltado às coisas humanas. O coração dele era muito voltado aos desejos humanos, ele não conseguia se controlar. Mas o propósito de Deus para a vida de Sansão era outro, era libertar o povo. Era ele viver uma vida de retidão que Deus havia separado para que ele fizesse assim para com Deus. Desce na casa da esposa, e ali ele bebe vinho, bebe bebidas fortes, a qual não era para ele beber. Terceira desordenança que Deus falou para ele não viesse fazer. Depois ele cai em prática errantes, entra em cidades, passa a noite com mulheres prostitutas, e mesmo assim ainda a misericórdia de Deus não retira o espírito sobre a vida de Sansão. Mesmo assim o Senhor não retirou o espírito da vida de Sansão, mesmo ele fazendo o que era errado.
Vemos que após ele passar nesse período com essa prostituta, quando é pela manhã, ele está dentro da cidade e é cercado e com guardas para o prender, pois havia ele guerreado contra os filisteus e com a presença de Deus na vida dele, ele com um osso de um jumento, ele matou 1000 filisteus em uma batalha. Vemos que o Espírito de Deus era com ele, e ele é cercado dentro dessa cidade, ele arranca o portão dessa cidade, um portão muito grande, e leva e coloca em cima de um monte. Mas o erro das pessoas, sabe qual é? É esse. Eu estou fazendo o que é errado, mas a presença de Deus está na minha vida. Eu estou fazendo o que é errado, mas a presença de Deus está na minha vida. Eu estou fazendo isso, mas parece que Deus não importa, porque eu continuo sentindo a presença de Deus na minha vida. Você vê tantas pessoas desse jeito, não é verdade? Eu posso fazer isso e aquilo, chego na igreja, eu sinto a presença de Deus, eu rodo, eu pulo, eu falo em mistério, eu profetizo, eu entrego a revelação. Deus não está me apontando por causa disso. A gente vê tanto isso, não vê? Nos nossos dias. Na realidade, meus queridos, a gente vê tanto isso. Aí quando você vai trazer um aconselhamento, a pessoa fala, mas pastor, Deus ainda não tocou no meu coração. Deus ainda não tocou dentro do meu interior para me mudar, para me transformar. E isso não está me prejudicando em nada, eu sinto a presença de Deus. Você entendeu? Tá conseguindo entender em nome de Jesus? A misericórdia, meu querido, de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Mas também lembra que Deus, mesmo ele sendo misericordioso em Hebreus, mas ele também é fogo consumidor. Deus ele permite até o ponto que ele quer. Chega um momento que ele não aceita mais. Vemos os filhos de Arão. Deus permitiu eles fazer o que quisesse dentro do templo ou dentro do tabernáculo. Chegou um momento que Deus não aceitou mais, e o Senhor consumiu os dois dentro do tabernáculo. Vê, os filhos de Eli, Deus permitiu eles fazer o que quisessem, prostituía-se dentro do templo, comia a carne do sacrifício que era dado para o Senhor, eles tiraram as melhores partes, comia, farreava, bagunçava, Fini e Finéias. Chegou o momento do juízo sobre a vida deles. Mesmo ele pegando a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, toda vez que saía para a guerra, levava, Deus dava vitória, mas com eles levou a presença do Senhor, levou a arca do Senhor, mas não voltaram vivos, porque a presença do Senhor estava na arca, não estava dentro do interior deles. A arca estava a presença de Deus, mas eles estavam longe do Senhor. Entende-se? Deus permite até o ponto que ele quer, meu querido. Meu rei Uzias, homem extraordinário, tamanho do exército, a Bíblia diz que ele era amigo dos agricultores, a Bíblia diz que ele restituiu a cidade de Late, a Bíblia diz que ele restituiu os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que ele colocou grandes torres no deserto, a Bíblia diz que ele foi o criador daquelas armas de funda para lançar as pedras grandes. A Bíblia traz ele como um excelente rei, mas ele coloca no seu coração, sabe o que, meu querido? Ele coloca no seu coração a soberba. Ele coloca no coração que agora ele não precisa mais de ninguém. Ele coloca no coração que, independente de qualquer situação, Deus está na vida dele, que ele pode fazer o que quiser. E não é assim, meu querido. Entrou ele dentro do templo para oferecer um incensário diante do Senhor, coisa que não era função dele, mas do sacerdote. E o Deus permitiu que ele ficasse leproso, e por causa dessa lepra viesse a morrer. Entende? Deus ele permite até o ponto que ele quer, porque o que nós temos que fazer, meu amado, é obedecer a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. É obedecer a palavra do Senhor. Agora vemos Sansão. Sansão sabia qual era o propósito dele, libertar o povo.
Para você libertar, você não pode fazer aliança, meu querido. Para você libertar do pecado, você não tem que fazer aliança com o mundo. Jesus, ele nos deixou bem claro que aquele que ama Deus, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque no mundo, João fala que há só concupiscências, desejo da carne. Eu sou próprio, meu amado, aquele que constitui, João fala, amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O propósito para ele era separar. O propósito dele era para ser um libertador. O propósito dele era para que não viesse a fazer aliança. Aliança com aquele que não serve a Deus, ela causa uma desordem sobre a vida das pessoas. Josafá quase morre por fazer aliança com Acabe. A misericórdia do Senhor fez com que ele não morresse, porque partiram os sírios para cima dele para matar. Mas quando viram que não era Acabe, mas Josafá, eles desviaram, porque o Senhor fez que os desviasse. E Sansão era para libertar, ele casa com a mulher filisteia fazendo aliança. Sansão é para se libertar, mas está sempre no meio do povo filisteu. E o que sabe que me chama mais atenção? Que todo nazireu, ele era já separado desde o seu ventre ao Senhor, ao Deus eterno, ao Elohim, o Adonai. Desde o início, desde Bereshit, ele já era separado, Bará criado, com este propósito. Samuel é um propósito de servir a Deus no templo. Sansão é um propósito de ser um libertador. E do libertador passou a ser um escravo. Sabe por que aconteceu isso na vida dele? Porque segundo a lei mosaica, todo nazireu, quando naquele voto que ele havia feito, quando ele quebrasse esse voto, ele tinha que chegar diante do sacerdote, apresentar aquele ato ou aquele objeto pelo qual ele era nazereado, e o sacerdote ia pegar aquele ato ou aquele objeto, ele iria apresentar diante do Deus eterno, ele iria apresentar diante do Senhor, e o Senhor aceitaria aqueles anos de fidelidade dele. O caso de Sansão era uma lei que sobre a cabeça dele não passasse navalha. Ele não poderia levar um animal morto ao templo porque era imundo. Ele não poderia levar bebida forte porque o sacerdote, os filhos do sacerdote, a linhagem sacerdotal não podia ter acesso a nenhuma bebida forte. Entenda-se. Mas quando ele viu que ele tinha saído fora do propósito que Deus chamou, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que chegar diante do sacerdote e falar para o sacerdote: eu vim aqui entregar meus anos de fidelidade ao Senhor. Eu vim entregar aqui o meu tempo de fidelidade ao Senhor, porque desde criança eu sou nazireu e nunca passou navalha sobre a minha cabeça. Sacerdote, rapa a minha cabeça e apresenta o meu cabelo nos anos da minha fidelidade ao Senhor. O sacerdote ia rapar a cabeça dele, ia colocar sobre o fogo iria queimar os seus cabelos e seria como aroma suave aos narinas de Deus.
chegaria diante da presença de Deus, uma adoração verdadeira, sincera. Mas não, sabe o que ele fez? Se calou e ocultou. O maior erro do homem não é ele pecar, meu querido, que o homem peca, a mulher peca. Somos falhos. Precisamos evitar essas falhas, mas acabamos, somos falhos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que todas as vezes que ele quer fazer o bem, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, ele pratica. Ele deveria ter feito isso. O sacerdote tinha rapado a cabeça dele, tinha feito o sacrifício. Ele reconhecia o pecado, o sacerdote ia aconselhar ele ia começar o outro nazereado. Ele ia começar outra etapa da vida dele com um propósito. Era só questão do cabelo dele crescer novamente, que o Senhor iria dar força para ele, ele continuaria o projeto do qual o Senhor havia na vida dele. Mas não. Hoje tem tantas pessoas desse jeito, meu querido, que não tem confessado, não fala o homem, não fala você confessar o seu pecado a um bispo, a um arcebispo, a um pastor, a quem quer que seja, não, apresentar diante do Senhor, diante do eterno Deus. Você chegar diante dele e contar: Senhor, eu falei, me perdoa, meu Pai, me muda, me transforma, Senhor, não é nesse propósito que o Senhor quer para a minha vida. É reconhecer as falhas diante do eterno Deus, o sumo sacerdote da nova aliança, o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus! Mas quando a pessoa oculta, ou a pessoa deixa de pedir perdão àquele que tem poder de perdoar, de contar as suas fragilidades, contar aonde está o seu secreto, no seu interior, a sua força, as pessoas têm contado para as pessoas erradas. Para Deus ele não confessa o pecado, mas para o seu amigo tem confessado. Para Deus não confessa o seu erro, mas para amigas tem confessado. Deus ele é um único, meu querido. E quando você pede perdão a ele, tem a consequência? Tem. Mas ele não te aponta pelo seu passado, pelo aquilo que você fez, porque ele se lança pelas costas. Aquilo que está na minha costa eu não vejo. Aquilo que está nas minhas costas eu não vejo, a não ser que eu olhar para trás e virar. Mas o nosso Deus ele não é dessa maneira. O homem não. Aquele mesmo que você conta algumas ações, ele é teu amigo, mas o dia que você precisar repreendê-lo, ele vai apontar o seu erro, o seu pecado, a sua falha. E aquilo que Sansão não apresentou diante do sacerdote, Sansão vai e apresenta diante dos filisteus, do seu inimigo. E o inimigo das nossas almas só está esperando uma brecha, meu querido. Ele só espera uma oportunidade para destruir tudo aquilo que Deus confirmou, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus entregou para você fazer. Ele fica esperando a oportunidade, ele fica de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Um exemplo era uma mulher Dalila, contratada pelos filisteus para descobrir aonde estava a força de Sansão. E ela por diversas vezes pergunta para ele aonde que estava a força dele. E ele diversas vezes ele começa a mentir. Devia ele ser sincero: eu não vou contar não, mas não inventa, meu irmão, não queira inventar mentira para justificar. Seja verdadeiro, não fala, pronto. Não tem que ficar dialogando com o inferno, não tem que ficar dialogando com enviados de Satanás, não. Não tem que estar contando a sua vida para perturbados, não. Conta a sua vida ao Senhor, que tudo vê. É Ele que devemos contar as nossas limitações. É Ele que devemos contar as nossas vidas. E aquilo que ele não quis confessar ao sacerdote, por quê? Porque se ele confessasse ao sacerdote e a cabeça dele fosse raspada, quando ele saísse de dentro do tabernáculo, todo mundo ia saber. Mas Sansão pecou. Sansão falhou. Porque ele está com a cabeça rapada e ele sentiu vergonha.
Irmão, vergonha não é cair, não. Sabe qual é a vergonha? É de não ter força para se levantar. Sabe onde está a vergonha? É viver uma vida de pecado porque não quis buscar o perdão do Senhor. Sabe onde que está a vergonha? É a pessoa querer viver uma vida de ocultismo. Aí está a vergonha. Essa vergonha está diante dos olhos do Senhor. Quando o Senhor vê, pode até esconder do homem, da mulher, mas daquele jamais vamos esconder qualquer que seja as nossas ações. E ele pensou, se eu sair daqui cabeça rapada, nossa, todos vão me apontar. Porque é dessa maneira, meu irmão. Não adianta a gente usar com hipocrisia. A pessoa ela pode ser fiel ao Senhor, fazer muito na obra do Senhor, mas um dia que ela acaba tendo um erro, ela é apontada. As pessoas esquecem tudo aquilo que ela fez de bom e vai lembrar só unicamente aquilo que ela falhou. E aquilo destrói o ministério de uma pessoa, destrói a fé de uma pessoa, uma família da pessoa, a amizade da pessoa e até o âmbito social, que pessoas não querão estar perto. Mas o ensinamento de Jesus não é esse. O ensinamento de Jesus é amar o nosso próximo. O ensinamento de Jesus não é odiar os nossos inimigos, mas amar até aquele que fala mal de nós, até aquele que se levanta contra nós. Hoje nós temos muito evangelho, vou orar para Deus entrar, para Deus quebrar, para Deus agir, para Deus... E, meu irmão, o ensinamento de Jesus é orar para aqueles que nos amaldiçoam, é amar os nossos inimigos. Quando Jesus fala dos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, não é a potestade do inferno, não. É pessoas, é vidas. É aquele que tem te aborrecido, é aquele que tem afligido, é aquele que tem magoado, é aquele que tem te caluniado, é aquele que tem levantado contra a tua vida. É esse que Jesus manda você orar com amor por ele, é você amar a ele. Sabe o que é amar? Amar você se colocar na posição do outro. Amar é empatia, é você querer viver o que a pessoa vive. É você querer o mesmo que você quer para você, querer para outra pessoa. Você não quer ser magoado? Não magoa. Jesus disse, se você querer que alguém faça alguma coisa a você, faça você primeiramente a ele. Isso é o evangelho do reino, meu querido. O evangelho do reino é viver a palavra, é andar dentro dos ensinamentos de Cristo, é viver voltado para a prática da palavra e com um sentimento de amor dentro do nosso coração. Vemos Paulo ele citando no seu texto, na carta aos Coríntios, de todos os dons: profecia, o de cura, o de maravilha, conhecimento, revelação da palavra, ciência da palavra, dom de língua, interpretação de língua, o dom da fé. Mas de todos esses, o amor é o dom supremo. Você pode ter todos esses dons, meu querido, mas se não tiver um amor, o amor aniquila tudo isso. O amor ele é um dom supremo que vem do próprio Deus. Um amor revelado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, pelo seu Filho amado. Um amor que nos fez reconciliarmos com Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estavam destituídos
da glória de Deus. Mas por este amor revelado no seu Filho a morrer em obediência, nos reconciliou, nos tornou agora filho por adoção, tornando herdeiro de uma aliança, de uma promessa. Então trago essa reflexão nessa manhã para você, meu querido. Sansão poderia ter confessado ao sacerdote, entregado os seus anos de nazereado. O Senhor tinha recebido e ele começaria tudo de novo. Ele não confessou, contou aonde estava a sua força para o inimigo. O inimigo o colocou sobre uma moinha para ficar dando volta, empurrando e sendo zombado. O inimigo, os filisteus, furaram seus olhos, cegaram ele, raparam, logo de início toda a sua cabeça, envergonharam. Ele não queria ser envergonhado pela situação do sacerdote rapado e apresentar-se a Deus, mas para o mundo ele não ligou em ser envergonhado. Apanharam ele ali, porque o mundo ele é cruel, meu querido. Colocaram ele ali, de repente ele ficou com medo de algumas pessoas pensar. Mas quando ele estava ali dando volta na moinha, todos zombando, todos tirando o sarro dele. Cadê Sansão? Cadê aquele homem forte que bateu 1000 valentes dos filisteus? Cadê aquele homem cheio da força que matou gigante? Cadê aquele homem que colocou um portão sobre os seus ombros e levou sobre a cidade? E agora ele está sendo zombado dentro do palácio dos príncipes. E a Bíblia diz que o seu cabelo, no decorrer do tempo, ele cresceu. E ele orou ao Senhor: Senhor, me dê minha força mais uma vez. E ele entendeu que o propósito de Deus era para ele ser libertador. E ele foi e tomou uma decisão. Pois agora cegam, zombado, caluniado, tomaram uma decisão de levar o máximo possível de filisteu em sua morte. E nesse dia ele foi e derrubou toda a estrutura do palácio, caiu sobre ele, matou aproximadamente 3.000 filisteus, mas ele veio a morrer também. Entende-se a situação? Entende que quando nós saímos fora do propósito de Deus, as consequências que nós trazemos para as nossas vidas? Entenda a situação que nós colocamos as nossas vidas por desobediência à palavra. Ele era para ter feito muito mais e não ter morrido na mão dos inimigos, porque o Espírito do Deus eterno era sobre ele, o Espírito do Senhor era sobre ele. Então todas as vezes que era necessário, o Senhor ia estar com ele, meu querido. Nada ia paralisá-lo, nada ia impedi-lo. Mas a sua decisão errada, a decisão dele errada, trouxe consequências para ele. Então nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, ainda é tempo. Você tem vida, você ainda respira, tem uma consciência. Ainda é tempo de você, se caiu, se falhou, é tempo de você se apresentar diante do Senhor. É tempo de você conversar com o Senhor e apresentar as suas necessidades ao Senhor.
E Ele é poderoso, meu querido, para perdoar os teus pecados. Ele é poderoso para te levantar e com propósito. Meu Deus. João em sua carta fala: filhinho, não pequeis. Mas se porventura pecar, lembrar que vos tem um advogado, fiel ainda, Jesus Cristo, meu querido. Mas confesse o seu pecado ao Senhor. Não anda contando a sua vida para o seu inimigo. Não anda contando o seu segredo para o inimigo. Não anda contando para o mundo aquilo que você tem vivido com Deus, ou aquilo que Deus tem para você. Que o mundo está esperando a primeira oportunidade. Está esperando a primeira oportunidade. Se na primeira não cair, ele vai insistir. Ele vai na segunda. Ele vai na terceira. Até o tempo que você não tem mais como voltar. Até o tempo que estiver morto sobre pessoas, um entulho. Aí não tem mais tempo. Mas enquanto você tem vida, enquanto você tem o fôlego de vida, enquanto você está vivo, há sim um tempo para você confessar ao Senhor os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, não importa qualquer que seja, Ele é perdoador. Ele é perdoador para perdoar os teus pecados, as suas falhas, e você voltar a fazer aquilo que você voltava com maestria. Você voltar a fazer aquilo que Deus confiou a você fazer. Então nesta manhã, toma a vida de Sansão, por exemplo. O maior erro de Sansão foi deixar de contar para o sacerdote suas falhas, seu erro, e começar de novo. O maior erro de Sansão é querer começar de novo. Tem hora que nós temos que parar, meu querido. Tem hora que nós temos que parar, nós temos que analisar, e se for preciso, começaremos de novo. Começaremos de novo, mas não deixaremos de fazer aquilo que Deus ele tem no coração, no propósito para que eu e você viéssemos a fazer. Tem hora que necessita nós pararmos, refletirmos e começar de novo. Então pense, reflita nesta reflexão desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, quero orar por ti nesta manhã. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Senhor, venha alcançar, Senhor, vidas nesta manhã. Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, aquele que falhou, meu Pai, aquele que pecou, ou aquele, Senhor, que já até pensou, Senhor, em desistir, ou até aquele, Senhor, que em algum momento já falou: não consigo mais, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, porque eu não tenho mais força. Senhor, é sobre essas vidas que eu lhe peço, Senhor, fortaleça. Senhor, é sobre essas vidas que eu lhe peço, Senhor, meu Pai, da graça, derrama de força. Senhor, meu Pai, perdoa as falhas, os pecados, Senhor, meu Deus querido, e possamos falar como falou Davi, Senhor, no seu Salmo 51. Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Senhor, meu Deus querido, Deus eterno, que possamos, Senhor, todas as vezes, Senhor, meu Pai, que falharmos, errarmos, apresentar diante do Senhor e saber, Senhor, meu Pai eterno, que o Senhor é aquele que nos vai perdoar, Senhor. É aquele que nos vai, Senhor, meu Deus querido, lançar no mar do esquecimento as minhas falhas e os meus erros.
mas que nada venha paralisar ou impedir, Senhor, o propósito do Senhor na minha vida. E que este propósito, Senhor, eu possa cumprir, Senhor, sem dor. Que este propósito, Senhor, eu possa cumprir sem ser ferido os meus olhos. Que neste propósito eu possa cumprir, Senhor, sem vir à sepultura. Senhor, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, meu Pai, nessa manhã estar entrando dentro de vida, dentro de corações, dentro de interiores, e trazendo, Senhor, a reconciliação com o Teu Espírito Santo. Eu lhe peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos tenham um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Todos fiquem com Deus, vivam com Deus, sejam felizes, abençoados em nome do Senhor Jesus. Abraço, meus queridos.